Efésios capítulo 4, versículo 17. Tem alguns irmãos procurando ainda, esperar que os irmãos procurem. Os irmãos acompanhem, tá bom? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecido ou obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E quanto ao tratado passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, e segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou um pouquinho mais para frente. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem pavorice, nem choraice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, e nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Último versículo. Porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os irmãos podem se assentarem. Se a gente for analisar bem, eu não precisava nem pregar aqui. Aqui está um ensino, um preto para nós, para a igreja do Senhor. Eu não poderia ir, se eu parasse agora, nós fosse para casa, os irmãos meditassem nessa palavra, mas meditassem mesmo, examinassem isso aqui, eu tenho certeza que muitas coisas na nossa vida iriam melhorar. Eu estava lendo essa carta, eu gosto muito das cartas paulinas, das cartas gerais, das epístolas gerais. Eu gosto muito dos evangelhos, dificilmente eu prego no Antigo Testamento, mas eu gosto muito do Novo Testamento. Eu amo o Novo Testamento, me identifico muito. E esse texto é um texto que me chama muita atenção. Os irmãos sabem que esta carta
a igreja, aliás, que estava em Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária. Lucas narra o livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 18 de Atos, Lucas ele vai narrar o momento em que Paulo ele sai de Corinto e ele vai para Éfeso, acompanhado de um casal de missionários, Áquila e Priscila. A Bíblia diz que ele permanece ali por algum tempo e ele começa a pregar na sinagoga, mas ele acha por bem sair, e ele sai dali, vai fazer a obra. Passa algum tempo, ele retorna, e a Bíblia diz que por 3 anos ele prega em Éfeso, ali em uma escola de um certo tirano. Se os irmãos for ler o livro de Atos, capítulo 18, capítulo 19, nós vamos ver o quão grande Deus operou, quão grande foi o operar de Deus por intermédio da vida do apóstolo Paulo. Deus usou Paulo de uma forma tão grande, e centenas de pessoas em Éfeso se entregaram, se converteram a Cristo. A palavra de Deus, ela estava sendo pregada de uma forma tão eficaz, e houve um movimento tão grande na cidade de Éfeso, e na ocasião tinha cerca de 300.000 pessoas. Mas todas essas pessoas, a cidade foi impactada de tal forma, e se levantaram contra Paulo, porque as pessoas se convertiam de tal forma, e elas pegavam os livros de arte e magia e levavam para ser queimado nas praças, e as pessoas davam testemunho do poder e da unção de Deus na vida do apóstolo Paulo. Vidas eram curadas, vidas eram libertas, o nome do Senhor era glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que se levantaram contra Paulo. Paulo sai daquele lugar, mas a igreja do Senhor já havia, aleluia, florescido naquele lugar. A igreja já havia sido plantada naquele lugar, e mais uma vez a porta do inferno, ela não prevaleceu contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque o evangelho de Cristo, irmão, a boas novas, ela tem um poder transformador. Na carta de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a Bíblia vai dizer que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é poder restaurador, é poder transformador, é poder renovador, é poder regenerador, é poder curador, é poder libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a palavra de Deus chega, alguma coisa acontece, irmão. Nunca mais a cidade de Éfeso foi a mesma, a partir do momento que a palavra de Deus foi pregada. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela tem o poder de penetrar no mais profundo do ser humano e revelar o que está lá dentro oculto. E Paulo sai dali, Áquila e Priscila fica naquele lugar. Essa igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, também foi pastoreada pelo João, o evangelista. E Paulo, irmãos, ele sai dali e vai para a sua 3ª viagem missionária. Enfim, ele vai ser preso em algum momento da sua missão, e lá na prisão em Roma, Paulo, ele lembra dos irmãos, e ele é instruído, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para escrever esta carta, enviar aos crentes de Éfeso, a um propósito. E um dos propósitos de Paulo
escrever essa carta foi levar os irmãos, exortar os irmãos, levar os irmãos a entender uma coisa, de que agora, após eles terem um encontro com Cristo, ter nascido de novo, sendo eles uma nova criatura, eles não deveriam mais viver como viviam os outros gentios, como viviam aqueles que desobedecem a Deus. Eles não deveriam mais viver como aqueles que viviam em desobediência e mergulhado no lamaçal de pecado. Eles precisavam viver em novidade de vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não canso de falar essa palavra, porque toda vez que o Espírito me lembra dela e fala o meu coração para transmitir para a igreja, o meu coração, meu ser se alegra, porque um dia, irmão, eu tive um encontro com Cristo e a minha vida foi mudada. Agora à tarde o morador entrou e ele disse para mim: seu Francisco, qual o time que você torce? Eu disse para ele: eu não torço para time nenhum. Nunca torceu? Eu disse: eu torci uma vez, para nunca mais. Eu era corintiano e não tenho nem saudade. A vida velha se passou. Era um tempo que eu andava gritando, e nem um louco, e nem um doido, irmão. Gritava como gritava, e agora eu não vou gritar aqui, irmão. Era o tempo que eu andava por aí, irmão, vestido com aquela camisa, gavião da fiel, e gavião da fiel, irmão. Hoje é Jesus na minha vida, hoje eu vivo em novidade de vida. E aí Paulo, instruído pelo Espírito Santo, a minha esposa disse para mim: homem, tu está cansado, dá para outro pregar hoje, o dia que você trabalha. Mas eu falei: não, minha gata, eu vou pregar, porque Deus tem algo para transmitir para a igreja. Deus tem uma porção para a igreja, irmão. É simples a palavra, mas é objetiva. Mas é objetiva, é contundente. É contundente e nos leva a uma realidade. Nos leva a uma realidade. E ele inicia essa sessão a partir do versículo 17, exortando aos irmãos a não viver mais como os ímpios viviam, como vive. E hoje está tudo generalizado, irmão. Infelizmente estão querendo relativar tudo, generalizando tudo. Mas a igreja, irmão, não anda segundo a cultura do mundo, não anda segundo a agenda do mundo. A igreja anda segundo a palavra de Deus, segundo a verdade de Deus, irmão. E negócio é esse de relativar a palavra, de relativar a vida do crente, comparando a vida do crente com o mundo. E negócio é esse, irmão? Hoje as pessoas estão seguindo, os crentes estão seguindo o mundo, em vez de o mundo seguir a igreja. Quando a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar com o mundo, mas transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Mente nova. E aí Deus usa ele para dizer, para que os irmãos não vivam mais conforme os outros gentios vivem. Os não crentes, aqueles que não servem a Deus, não devem mais viver como eles vivem, mas deve viver em novidade de vida. Não deve haver parentesco, não deve haver linhagem. Irmãos, nós temos que voltar para a palavra. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eu já vou entrar. Olha o que a Bíblia ela vai dizer aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que a Bíblia nos instrui aqui, igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 6, versículo 16, versículo 15, versículo 14, oh glória. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Isso é Bíblia, não é conto de carochinha não.
Não vos prendais ao jugo desigual os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma igreja. Eu estou seguro do que eu estou pregando, porque aqui a palavra que leva a crente para o céu é essa aqui. Faz o crente refletir e analisar em que caminho ele está trilhando, para onde ele está indo. Que consenso tem as trevas com a luz? Jesus disse, irmãos, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Treva aqui não é a escuridão da noite, não. Treva aqui é pecado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha só, e que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel ou o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois se temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Eu vou ser bem sincero. Deus não aceita uma vida dúbia. Deus não aceita. Deus, Ele abomina. Ou é ou não é. A Bíblia diz, agora vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não tem meio termo, não tem como de uma única fonte jorrar dois tipos de água. Ou a gente entra pelo caminho da palavra, da verdade, e nós estaremos perdidos. Ou nós estaremos perdidos. Deixa eu dizer mais algo aqui para os irmãos. Não pense que o mundo gosta de nós. O mundo nos odeia. O mundo quer ver a nossa destruição. O mundo não quer paz conosco, igreja. Abre o seu olho. Glória a Deus. Aleluia. Deus. E aí ele exorta-nos, porque essa palavra é para nós, para que nós não venhamos andar como aqueles que não conhecem a Cristo, porque eles estão com a mente tapada, brindada, estão com a mente fechada na escuridão, seus pensamentos estão contaminados, eles não querem saber de Deus, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Por isso nós não devemos mais viver como eles vivem, nem andar, irmãos, andar é viver como eles vivem. O nosso padrão de vida deve ser pautado segundo a palavra de Deus. Eu não tenho que viver segundo aquilo que as pessoas falam, os gurus da internet falam. Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. O que tem de pessoas na internet sem compromisso com Deus, sem compromisso com a verdade, e a gente às vezes dá ouvido a terceiros e não damos ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vocês não estão pilotando o celular aí atrás não, né? Glória a Deus. E aí ele pede para que a gente não viva mais segundo conforme essas pessoas vivem, mas nós devemos viver em novidade de vida. E quanto ao tratado passado, olha só, versículo 20 do capítulo 4: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Irmãos, nós aprendemos, nós fomos ensinados, nós aprendemos com Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina, e nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, a conhecer a verdade de Deus para a nossa vida. E aí ele vai dizer assim: que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, e se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando ao tratado passado, despojar-se do velho homem, da velha natureza, da vida que nós vivíamos antes. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E Cristo que domina a nossa vida, irmão. A nossa vida deve ser guiada pelo Senhor, deve ser guiada pela palavra de Deus. Quantas coisas nós temos feito errado por causa de impulso, por causa do nosso pensamento. Nem sempre o que vem no pensamento é Deus, nem sempre aquilo que a gente sonha é Deus. Aí tem aqueles que tem aquele guru lá do outro lado, a profetiza ou profetiza, e não liga de examinar a Bíblia, não liga de examinar a Bíblia, fica procurando horóscopo. Tem até aqueles que tem o seu signo, irmão, misericórdia. Nosso signo é o joelho, para Deus nos dar um bom dia, nos dar uma boa semana, nos revelar como que nós devemos fazer, agir. Aí tem aquele guru de todo dia de manhã, vai lá no guru, liga o guru lá, e aí o guru profetiza, mas não abre a Bíblia, não medita na Bíblia, não quer saber de Bíblia, não quer saber de ensinamento, é andar segundo o guru, o seguidor, não tem compromisso nenhum com Deus. E eu sou um daqueles seguidores. Misericórdia, quem sou eu? Procure uma boa palavra, irmãos. Tudo que vem no zap, irmão, sai lançando por aí para todo mundo. Examina para ver se é Deus. Errai, já erramos por não examinar. Aí ele disse que nós precisamos nos despojar, tirar o velho homem. E ele diz assim, ó: o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, se nós, quando fala velho homem, é velha mulher também, viu? A mulher não fica fora, não. E às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, o velho homem, a velha mulher, ele sobressai. Quando você vai ver, a bagaceira já foi feita. Precisa dominar o velho homem e a velha mulher. Se não tiver cuidado, aí ele vai dar umas instruções aqui de algumas coisas que a gente precisa deixar. Porque alguém diz: meu braço não é crente não. Irmão, que negócio é esse? A gente precisa ter muito cuidado para que o velho homem e a velha mulher não venham se apossar de novo da onde eles foram destronados. E hoje nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aí ele diz assim: olha, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai. Irmãos, despir é como se você tirasse aquela velha roupa, aquela máscara que precisa ser tirada. E a gente engana tanta gente, mas não engana Deus. Oi, calamanda, aramaxé. Deus não aceita falsidade. Deus não aceita.
Você vai ver no capítulo 4, ele dizendo: rogo, pois, irmão, eu, preso do Senhor, e andeis como é digno da vocação, e foste chamado. E ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 4: procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Essa unidade, ela tem que ser guardada, ela não pode ser quebrada, irmão, porque nós somos templo, membro do mesmo corpo, membro um do outro. Como que eu posso viver uma vida mentirosa, eu querendo o mal do meu próximo, irmão, você já viu um membro brigar com o outro, falar mal do outro? Como é que eu lavo meu rosto? Eu preciso desse membro para lavar o rosto. Sem esse membro aqui eu não tenho como lavar o rosto. A Bíblia diz que nós somos membro um do outro. Cristo é a cabeça, nós, a igreja, somos o corpo. E esse corpo tem vários membros. E esses membros devem viver em comum, em unidade, em comunhão. Irmãos, quando essa comunhão é quebrada, por isso que Deus está falando aqui essa noite. Aleluia. Glória a Deus. E aí, para mim terminar, ele diz: e vos revistai-vos o novo homem, e segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uma nova criatura, criada por Deus. O novo homem, porque a velha criatura, ela permanece no pecado, mas a nova criatura, ainda que ela possa no decorrer da caminhada pecar, mas ela não vive na prática do pecado, porque nasceu de novo. Glória a Deus. É uma nova criatura, vive novidade de vida. Aleluia. Irmãos, atente para a palavra. Aleluia. E vos revistai-vos do novo homem, que é segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Enquanto nós estivermos brigando, membro brigando com outro, irmão, membro falando do outro, Satanás ganha. A igreja só tem a perder. Isso não traz edificação nenhuma. O corpo está doente, irmão. A gente se ajuda para pior e nem para melhor quando nós juntamos para falar um do outro. Por isso que ele vai dizer assim, ó: pelo que deixai a mentira. Aleluia, Deus. Opa, ouvi um aleluia aqui. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É verdade. Essa semana, antes de ontem, o rapaz chegou para fazer uma mudança e meu carro estava parado na frente. Tinha uma vaga para ele colocar o caminhão tranquilo. Ele olhou assim e disse: você não sabe de quem que é esse carro aí não? Aí eu: rapaz, põe seu carro ali. Você não sabe de quem é esse carro não, moço? Aí eu falei: não. Daí a pouco o Espírito Santo de Deus trouxe o meu coração: o diabo é o pai da mentira, e aqueles que mentem são seus filhos. Eu falei: moço, volta aqui, não põe o carro lá não. Eu vou tirar agora para o senhor colocar o carro aqui. Porque o Espírito Santo não me acusou, mas ele veio ao meu coração e não deixou que eu praticasse a mentira. Isso aqui é sério. Tem pessoas que amam a mentira, mas ele ama mesmo, ele gosta de mentir, ele gosta de enganar, é enganador, irmão, trapaceiro. Ele só quer ganhar. Irmãos, nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos. Ganhar naquela medida que deve ser ganhado, mas não além. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Eita, palavra boa. Irmãos, na boca do crente tem que estar a verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis
Conhecereis e a verdade da mentira. Glória a Deus. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto, livre, irmão. Aleluia. Irmãos, uma vez se conhecendo a verdade, Aleluia. tem que deixar a mentira. Tem que deixar a mentira. Porque a Bíblia diz que os mentirosos, aliás, é os que amam a mentira, não entrarão no reino de Deus. Não vai entrar. Agora, é preciso falar a verdade, irmão. É tão bom quando o crente é verdadeiro. Você já viu quando você separa um crente que ele fica escondendo? Esconde para cá, esconde para cá. Você está olhando para ele está olhando para cá, está olhando para cima, está olhando para baixo. Porque ele passou o dia todinho metendo um pau em você, descendo um couro no nino. E pensa em alguém que apanha o pastor. Pastor apanha demais, irmão. Meu Deus, mas eu estou com o lombo calejado, irmão. Fale de mim o tanto que quiser. O Senhor vai me dando graça, eu vou caminhando. Crente, irmão, tem que ser verdadeiro. Verdadeiro por trás, verdadeiro pela frente. É, irmão, esse negócio de bater no meu ombro aqui, né? E lá por trás, tem meti na fraca. Mentiroso, falso. Mas é essa a verdade. Essa é a verdade que a gente estamos vendo hoje. E se ajunta nas casas, irmão. Vem tomar um cafezinho aqui. Vem tomar um cafezinho aqui. Mete o pau na irmã, o ciclo de oração. Mete o pau. Não faça isso não. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Para que isso? Nós somos membros um do outro, do mesmo corpo. Por que não chama? Vamos orar. Vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração pela irmã. Está dando trabalho na igreja. Eu não gosto dela, mas vamos fazer uma campanha para Deus trabalhar no coração. Aleluia. Glória a Deus. É, irmão. É uma verdade. É a verdade. Olha o que João vai dizer aqui. Olha o que João vai dizer lá na carta de João. Como é louvável, na carta do 3º João, como é louvável andar na verdade. A gente tem que ser verdadeiro. Olha só o que ele diz aqui, ó. Glória a Deus. Deixa eu ver. Aqui, 3ª carta de João, versículo de número 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu anda na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir, e os meus filhos andam na verdade. Crente tem que andar na verdade, não com mentira e nem com engano, irmão. Eu sei que essa palavra ela é contundente, mas é uma realidade. Sabe por que essa palavra? Porque Deus não quer perder nenhum de nós. Não perca seu tempo para falar de ninguém, porque pelas nossas palavras nós seremos justificados, também por ela seremos condenados. Nenhuma palavra que sai da nossa boca, irmão, toda palavra que sai da nossa boca, ela está sendo pesada na balança de Deus.